Sabes o que é a ave mergulhadora que vem lá de cima? Vai a 15 metros de profundidade? 15 metros de profundidade e sai de lá com a sua plumagem nem Intacta. uma gotazinha de água. A alma emancipada é como a ave mergulhadora. Eu sinto-me como a ave mergulhadora. Tive vários inquéritos disciplinares. Nunca resultaram em nada. Até agora tenho a minha folha de serviços branquinha. Igual como estava em 1972, foi quando eu me licenciei em medicina. O que se passa no dia-a-dia é uma anormalidade total e completa. Não faz sentido nenhum a forma como as pessoas vivem, desde que se levantam até que se deitam, aquilo que elas comem, aquilo que elas fazem, aquilo que não fazem, que deviam fazer, uma agressão clara à própria ética humanista. Há uma distorção total daquilo que nos faz bem. Vamos abrir esta porta aqui, porque aquilo que era impensável aconteceu nos Estados Unidos. Make America Healthy Again. Se eu fosse americano, eu votava no partido em que tivesse Robert Kennedy, independentemente do nome que o partido tivesse. Ele vê a medicina como eu a vejo. A esperança que eu tenho é a verdade e a razão, sabendo que a verdade e que a razão que está connosco. É uma questão de tempo as coisas acontecerem. Manuel, é um prazer ter-te aqui como convidado no podcast Na Banheira Com. Já te expliquei aqui a origem do nome, mas aqui o subtítulo é aquilo que me dá mesmo um real prazer, que é desafios que nos mostram o sentido da vida. E porquê é que é um prazer para mim ter-te aqui? Porque eu admiro-te muito. São mais de 50 anos de experiência em medicina, mas não é essa a parte que mais admiro em ti. O que mais admiro em ti é o que tu fazes em nome da medicina, enquanto homem. E esta conversa eu gostaria que fosse nesse sentido, uma conversa humana, em que viesse ao de cima exatamente esse lado incrível humano que tu tens. Então, bem-vindo. Muito bem, então vamos começar por aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por lembrares que eu quis isto. É uma honra para mim estar aqui. Não é pelo facto deste espaço teu estar-se praticamente a estrear, eu sei um dos primeiros convidados. Não é por isso que eu digo que tenho uma honra estar aqui. Tenho uma honra estar aqui pela personalidade que me está a entrevistar, pela tua personalidade. Sem querer falar no mesmo tom com que tu generosamente falaste, tu realmente és uma pessoa que estás há pouco tempo, na minha perspectiva, para mim é sempre pouco tempo, que eu vou fazer 80 anos daqui a 3 anos. Portanto, há muito tempo que andes nisto, para mim é sempre pouco tempo. Mas estás a ver o filme, na minha modesta perspectiva, como deve ser. Estás a entender que dá mais prazer realmente dar do que receber, e à tua maneira estás a dar aquilo que podes através do teu conhecimento e do teu ótimo coração e cabeça às pessoas que te ouvem, dicas para serem mais saudáveis e através disso serem mais felizes. A propósito daquilo que tu disseste, dizes tu que me admiras por o facto de tentar dar qualquer coisa de medicina, não é? Através da medicina. Acontece aquilo que eu faço, não é aquilo que a medicina faz. Uhum. É uma maneira de começar esta nossa conversa. Sim. Podemos começar de qualquer maneira. Aquilo que a medicina tradicional, convencional faz, não é ajudar as pessoas a não ficarem doentes. Uhum. É ajudar as pessoas doentes a deixarem de estar doentes. Que é uma maravilha. Uhum. Caramba, se não fosse essa medicina que eu exerço há 52 anos, não estava aqui a falar contigo. Eu tive uma doença seríssima. Tive 3 meses internado no Hospital de Santa Maria com a doença do legionário, que dá uma pneumonia bilateral. Aquela doença que se apanha no ar-condicionado. E havia de ser giro se não houvesse o antibiótico certo para dar a cabeça lá da bactéria que me estava a produzir o dano. Não estava aqui a falar contigo. Portanto, por experiência própria, sei que não faz qualquer sentido para que ia desancar na medicina tradicional. Não faz sentido nenhum. Ia buscar animosidade escusada da parte dos meus colegas, que logicamente se sentiriam injustiçados, porque não é de facto nada disso que eu sinto. Agora, o que eu sinto é que nós, médicos, eu sou um dos 80 e tal mil que em Portugal tem cédula profissional, não temos feito tudo quanto podemos para ajudar as pessoas a não ficar doentes. E como tal, desde há algum tempo que eu tenho tido um percurso próprio nesse sentido, de fazer com que as pessoas, percurso diferente de algum modo do que
do percurso mais tradicional, ajudar que as pessoas nunca fiquem doentes, nunca tenham que levar com uma bata branca mais tarde. Eu digo isso de maneira muito clara no último livro que eu escrevi, Eu Escolho Crescer com Saúde, para ensinar a miudagem e não ter que levar com uma bata branca mais tarde. Que é espetacular, que é um exemplo espetacular de legado. Esse livro é um exemplo de legado. E eu acho que dos 15 livros que eu escrevi é o segundo livro com mais profundidade, chamemos-lhe assim, não é? Um bocado ridículo por aqui armado em artistas e que fui fantástico e que os livros que eu escrevi, não, nada disso. Mas em termos de alcance, é o segundo livro. O primeiro foi o Chegar Novo a Velho, projeto que se tornou um best-seller. Foi o livro de não-ficção mais vendido em 2016 e 2017. Chegou à edição 40 e não sei o quê. E porquê? Porque falei realmente coisas que não era suposto os médicos falarem. Que é assuntos que hoje são praticamente, já estão rotinas, já são rotinas, já é rotina falar desses assuntos, mas na altura foi uma novidade total. A vitamina D, a história do colesterol, o jejum intermitente, fui eu que iniciei esse tipo de conversa. Mas, portanto, dizia eu, agora, o segundo porquê? Porque tinha escrito até aí livros para malta crescida, não é? Não tinha escrito livros para miúdos, não é? E este livro é para os miúdos. Eu Escolho Crescer com Saúde é para os miúdos. Foi o primeiro livro que eu escrevi para os miúdos. Realmente a faixa dos 15 anos, dar-lhes meia dúzia de ideias para não terem que levar então com uma bata branca mais tarde na vida, como eu estava a dizer mais tarde. Com a vantagem que eu ainda não acredito, enfim, que todos os dias dou, graças a Deus eu sou católico, declaração de intenções, sou católico, uma barraca de um católico, mas sou católico. O primeiro livro que o nosso Cristiano Ronaldo prefaciou nos seus 40 anos de vida. E, logicamente, deu um prazer muito grande. Tive a companhia dos familiares dele, a Elma, quando apresentei o livro aqui em novembro, na Auchan, na Buchholz, perdão. Acabei de fazer publicidade. Não faz mal, nós não cortamos, mas Eles não se siga. importam. Da Buchholz, e repetiu a mesma gentileza / generosidade, voltando a estar ao meu lado no Funchal há 3 semanas atrás, com a surpresa inacreditável de ter a mãe dela e do Cristiano Ronaldo na primeira fila também, generosamente esteve comigo. Mas, portanto, isto deu realmente uma força muito grande. É claro que isto aconteceu porque o filho Cristiano resolveu então prefaciar o livro e deu realmente uma força muito grande, como has de calcular. Não é? Qual foi a tua primordial intenção ao escreveres esse livro? Foi exatamente ensinar os miúdos a não levar com uma bata branca mais tarde nas suas vidas. Ou seja, aquela perspectiva que estamos a falar, isto tu falaste em medicina, que eu fazia medicina. Eu vou pegar nisto. Eu cá para os meus botões, quando estavas a fazer a apresentação tão generosa que fizeste, eu pensei, eu vou agarrar nisto, porque não foi essa medicina que eu segui. Essa medicina seguem mais 80 mil colegas meus. Ou pelo menos dezenas de milhares de colegas meus, que estão ensinados, assim como eu, para olhar para a medicina numa perspectiva diferente daquela que eu entendo que o médico... Diferente não, olham muito bem, eu também olho para ela, só que se esquecem da outra vertente, que é a vertente da saúde. E de facto se esquecem porquê? Porque durante os 6 anos do programa académico não são lembrados que a saúde também existe. Se me é permitido eu dizer uma coisa destas. Porquê? Porque eu tenho sempre a sensação que me estou a repetir um pouco, mas é tão importante que eu tenho que dizer. Aquilo que mais importa na senda lá do pai da medicina, que é a nutrição, ela não é ensinada nas faculdades de medicina. E como tal, eu percebi isso por circunstâncias outras, que não vem agora aqui para o caso, e como tal percebi que realmente que havia coisas a fazer. É começar exatamente por aí. E só o facto de ter começado a explorar essa área me diferenciou um pouco de uma grande maioria de colegas meus que de facto não tinham, e penso que muitos deles ainda continuam a não ter, conhecimento nessa matéria. O que fere, não digo de morte, mas fere gravemente a mensagem que é transmitida às pessoas que nos procuram. As pessoas que nos procuram-nos para terem saúde e, de preferência, estando doentes, para não ficar mais tempo doentes, para se curarem e de preferência, porque casualmente nos encontram, a ideia é que lhes demos dicas para nunca adoecerem. E, de facto, aqui um instrumento notável, não é? No pensar do pai da medicina do Hipócrates, com o seu alimento é o nosso principal remédio, não é? Quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Temos dentro de nós tudo quando precisamos, todas as doenças que começam no intestino, e aquela mais notável para mim, primo no nosso, é primeiro não fazer o dano. São tudo conceitos que nos 6 anos de programa académico
o estudante de medicina, futuro médico, não encara porque não há disciplinas que ensinem. E como tal, eu senti isso cedo, por razões que não vêm agora aqui para o caso. E entrei por essa área, que depois me levou a outras, e então foi uma bola de neve que hoje projetou para a casa que eu hoje tenho, com não sei quantos colegas meus, com não sei quantos técnicos, com não sei quantas pessoas, a remar toda para o mesmo lado, que é a clínica ser objetivo, reforçar o sistema imunitário, transmitindo a imagem de maneira muito clara, que não é preciso ser agricultor ou lavrador para perceber que o terreno importa mais que a semente que lá pousa. Logicamente que há que tratar a semente que lá pousa, não é? A pessoa tem uma infecção, tem que tomar um antibiótico para que a infecção que se venha embora. Se a infecção for provocada por bactérias, se for provocada por vírus, não tem que levar antibiótico, coisa nenhuma. Infelizmente, muitas vezes é o que acontece, faz isso. Mas, portanto, para dizer que todos a remar para o mesmo lado, na perspectiva de fortalecer o corpo, o organismo, o sistema imunitário, a estar preparado para, independentemente da qualidade da semente que lá aterre, ganhar a luta e sobreviver e não ter que ir parar à cama. É esse trabalho que nós fazemos e que a medicina tem estado um pouco esquecida. E penso que com estes podcasts, com a informação que já vai havendo, eu digo estes podcasts porque não é nos grandes órgãos de comunicação que isto vai aparecer. Sim. Faz-me lembrar, tu estás a dizer isso e faz-me lembrar aquela expressão: a revolução não vai passar nos mídias. Pronto. Pelo menos até agora não tem passado. Não é? Até agora não tem passado. Até agora os mídias têm passado. Isto tem mídia, eu considero isto mídia. Certo, mas eu considero isto mídia. Mas mídia, mais tradicional, mídia, não é? A mídia mais tradicional não tem passado. Nos canais, nos órgãos de comunicação, de informação mais tradicionais, escritos e televisivos, não tem de facto passado. Mas é tal história, não é? A pessoa, por muito sozinho que esteja, se tiver a verdade e a razão no seu lado, tem a companhia necessária e suficiente para continuar a ir para esse caminho, que é aquilo que eu tento fazer. Sim. Mas esse caminho tem sido um caminho que tem trazido desafios ao longo da vida, que eu sei. Desde que inicialmente me envolvi como terapeuta, não foi como usuário. Se fosse como usuário não tinha problema nenhum em dizer que teria sido como usuário no tratamento da toxicodependência, não tinha problema nenhum em dizer que tive experiência com drogas, por acaso nunca tive. Quando as drogas apareceram já era licenciado, já tinha o meu curso. Foi na altura da Revolução em 74 que as drogas começaram a entrar em Portugal e eu nessa altura era preocupado em ganhar dinheiro. As drogas, falas das drogas pesadas? Não, na altura era o haxixe, as pessoas que 74 era o boi, como se chamava, o cannabis, os derivados da cannabis, na altura era marihuana, tinha só 1 a 2% do princípio ativo THC, depois é que aparece o haxixe com maior representação de THC, do tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo, e as outras drogas depois, a heroína, essencialmente, que era a droga rainha aí. E aí, nessa altura, então, eu percebi que não percebia nada, não é? E que era importante fazer algum trabalho em ordem a perceber o que se estava a passar, para poder depois ajudar as pessoas a ultrapassarem os problemas deles. Mas, portanto, mais uma vez eu senti que o curso de medicina que tinha acabado de tirar, eu licenciei-me em 72, entrei para a faculdade em 66, em 72, a Revolução em 74, portanto, esses problemas surgiam e é aí que eu começo então a trabalhar numa área primeira, portanto, da droga e das toxicodependências. Tive uma clínica em Galamar, estive depois em Gondomar, longe de supor que ia parar esta área agora do envelhecimento saudável. Mas, portanto, isto para te dizer o quê? Envelhecimento saudável, que é uma expressão que tu preferes muito mais do que anti-envelhecimento. É uma parvoíce falar em anti. Não é? É a mesma coisa que falar aqui em anti-morte. Certo. É a mesma coisa que falar, não faz sentido nenhum. Envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável, quer dizer, envelhecimento saudável, ajudar as pessoas a envelhecer com qualidade. Certo. É evidente, agora está tão... A estender o lifespan, a qualidade de vida, não é? Com qualidade de vida, se possível, com mais alguns aninhos. Mas dizia eu, na altura das dependências, eu também tinha um discurso novo. Portanto, isto é a propósito que estás a dizer que há alguma... E nessa altura já te sentias atacado em algumas frentes, ou não? Tudo quanto é diferente é atacada. Tudo quanto se faz de uma forma diferente daquela que é convencional fazer, é evidente que é objeto de crítica, mas isso é perfeitamente humano. E foste atacado, ou sentiste atacado, ou foste objetivamente atacado de que formas nessa altura? Objetivamente atacado de todas as maneiras efetivas, porque a minha linha, a linha com que eu tracei para tratar os toxicodependentes,
não era a mais convencional. A mais convencional era utilizar drogas de substituição. Certo. Eu sempre entendi que não fazia sentido a pessoa tirar o whisky e meter o gin tonic debaixo do nariz, ou deixar de beber o conhaque e passar a beber champanhe. A pessoa tinha que deixar realmente aquele hábito. E sempre entendi que o eu e a consciência nascem apenas quando se aprende a resistir à satisfação imediata do impulso. Agora, substituir uma droga por outra não dá, nem ensina ninguém a resistir à satisfação imediata do impulso. Portanto, a estratégia que eu utilizei foi sempre cognitiva ou comportamental, ensinando as pessoas a entender que, se fizerem algum trabalho de casa, podem dizer não àquela substância que por circunstâncias diversas lhes põe debaixo do nariz e que é tentadora, porque de facto os efeitos são uma maravilha, se não havia os milhões de pessoas a dar nelas, mas que depois realmente que a penalização era demasiado pesada para merecer a pena. Portanto, esse trabalho era um trabalho difícil e feito desta maneira demorava mais tempo, mas resultava melhor. Eu sempre puxei para aí, eu sempre fui para aí. Eu nunca dei drogas de substituição nas clínicas, nunca substituí a heroína por outras drogas, nunca. Sempre tive a ideia que a pessoa poderia ser convencida a não se meter mais na droga por metodologia cognitiva e comportamental, que ligasse também, que se olhasse também para os seus comportamentos e indo por aí, daí ter o desporto. Apostei, caramba, eu dormi 8 meses numa das clínicas, na clínica de Gondomar. Ia para o Porto, fui para o Porto, entre 96 e 84, não conhecia ninguém no Porto, portanto, assim como assim, ao menos ficava a dormir numa clínica que me tratavam, sendo eu o diretor clínico e proprietário da clínica, tratavam bem como me trataram e como tal, tive o carinho todo ali naqueles 8 meses, e portanto, dormi lá. E, portanto, pude perceber que o trabalho, quando é feito com o coração e com algum conhecimento também, mas essencialmente com o coração e com afeto, consegue resultados extraordinários. E eu percebi aí algo que depois que me deu a medida exata de que estava na profissão certa. Quando eu percebi o prazer tremendo que me estava a dar à equipa, neste caso chefiada por mim, mudar completamente a vida, não é de pessoas, é de famílias, porque casas onde havia um problema desses, a família estava toda destruída e, portanto, tratando esse problema do rapaz ou da rapariga, a família toda ficava a ser saudável de novo. E, portanto, percebi aí que o sentido verdadeiro da palavra compaixão, não é? Sofrer com, estar ao lado daqueles que têm problemas para resolver. E essa compaixão trouxe-te sentido para a tua vida? Foi aí que eu percebi que estava na profissão certa. Que estavas no caminho. Foi aí que eu percebi que pessoa que sente isso na pele, que sente o prazer tremendo que dá ver as outras pessoas felizes por nossa intercessão, pela nossa intervenção. Não há nada que dê mais gozo. Não há nada que dê mais gozo, uma coisa dessas. E eu percebi em quantidades industriais, que eram as centenas de pessoas que apareciam na altura. A heroína era a droga rainha. Eu tive 17 mil pessoas entre a clínica de Lamares e Gondomar com estes problemas. Era a droga rainha em que ano? Entre 1991, que foi quando inaugurei a clínica de Lamares, em março de 1991, pelo menos até 2004, foi quando eu acabei este meu périplo pelas toxicodependências entre a clínica de Lamares e a clínica de Gondomar. Recebi esse pessoas com resultados extraordinários. Porque, enfim, porque a metodologia utilizada é essencialmente, como eu digo e repito, cognitiva ou comportamental, com muito exercício físico. Eu até uma rampa para escalada, rapel e slide tinha, para teres uma ideia, campo de futebol, campo de voleibol, ginásio, onde às 8 da manhã eu ia às camas levantar os toxicodependentes que tinha recuperação, ia com eles para o ginásio, ia começar logo o dia a dar ali ao cabedal, para esquecer logo o pessoal de manhã à noite a dar, seja de que forma for, a trabalhar o corpo. Mário, podes ter a certeza que resta muito menos tempo a pensar nas outras coisas. Porque o trauma, desculpa interromper, porque o trauma, ele na realidade está acumulado nos órgãos. E quando nós incitamos ao movimento, o que acontece é uma libertação do mesmo, do trauma.
não é? Há razão, aí há razões morfológicas para a pessoa se sentir libertada, porque o exercício feito com uma certa intensidade e com alguma frequência liberta as clássicas morfinas endógenas e endorfinas, que como morfina é ansiolítica, antidepressiva, analgésica e euforizante. Portanto, a pessoa que tem exatamente esses problemas sente-se mais promovida e sente-se menos angustiado, menos deprimido, se tem dores passa a tê-las menos e sente-se mais integrado, por força do exercício, quando é feito de maneira sistemática, de maneira organizada, com alguma regularidade e intensidade também. E isso percebia-se claramente. Depois, o que é que os dependentes que lá tinham de tratamento precisavam essencialmente? Mário, era de afeto, era de amor, era conexão. Que não tinham lá em casa. Não havia aqui pessoas ricas e pessoas pobres. Havia sempre pessoas uniformemente pobres de afetos, independentemente do dinheiro que o paizinho e a mãezinha tivesse ou que não tivesse. Ou seja, a droga era um escape para o trauma que existia. A droga era uma maneira... É um veículo que permitiu o escape, não é? O álcool, é que eu gosto de dizer, é o psiquiatra dos pobres, não é? O pobre não tem dinheiro para mais nada, então bebe uns copinhos e é o seu psiquiatra que aí passa a ver, começa a olhar para os outros de uma maneira diferente. Ele está-se a tratar de si porque consegue olhar para os outros de uma maneira diferente, está com os copos nessa coisa. Sem ser o álcool, as outras drogas. A droga que continua para mim a ser das drogas, a segunda droga mais perigosa a seguir ao açúcar. O açúcar para mim é a droga mais perigosa que existe, é aquela que mais estragos provoca, que mais doença provoca e que mais infelicidade provoca. Exato. A segunda é os derivados da cannabis. Já agora, ter esta dica agora, depois pode não ter tempo de o dizer. Os derivados da cannabis, porque tem o falso rótulo de droga leve. E então, e porquê é que tem o falso rótulo de droga leve? Porque na altura em que eu trabalhava com toxicodependência, era de facto droga leve, porque tinha o seu princípio ativo, o THC, tetrahidrocannabinol, representado numa porcentagem ridícula, 1,5% a 2%. E era de facto uma droga leve. As pessoas ficavam, era um estimulante intelectual, as pessoas faziam associações de ideias de uma forma mais brilhante, ficavam com mais palheta, as pessoas gostavam mais, achavam mais, a pessoa insinuava-se de outra maneira. E, de facto, era na altura do Make Love Not War. Eu lembro do álbum branco dos Beatles, na altura, em 1966, que não tem nada a ver com esse mesmo haxixe de hoje, com esse mesmo cannabis de hoje. Hoje, os derivados da cannabis não têm 2%, têm 20% a 30%. E, portanto, aquilo que punha antes as pessoas a rir, hoje põe as pessoas nos gabinetes dos psiquiatras com psicoses irreversíveis. Por isso é que eu digo que é da droga mais perigosa que existe a seguir ao açúcar. Porque tem esse falso rótulo de droga leve, quando é a droga mais pesada que existe. Porque é muito difícil um pai que percebe que tem um filho ou uma filha em casa a fumar charros, é muito difícil o pai lutar contra essa situação, porque o pai pensa que o charro é como era no tempo dele, em que não fazia mal nenhum, entre aspas. Mal faz sempre. Tudo quando se fuma faz mal, mas enfim, na altura, os pais, a ideia que têm é que era uma coisa leve, não é? Porque eles não fazem ideia, não estão informados e não percebem. Sim, desinformação total. O princípio ativo da cannabis, portanto, é aquilo que eu disse ainda há pouco, é 10 vezes, 20 vezes superior àquilo que era na altura, e como tal, a situação é completamente diferente. E hoje realmente é uma desinformação gigante que dói ver as pessoas com esse tipo de hábitos não saberem, porque ninguém lhes diz, que nunca conseguirão fazer nada de jeito na vida em termos intelectuais, porque de facto aqueles neurónios daquelas cabeças não vão funcionar tão bem seguramente como a minha, pesa embora daqui a 3 anos fazer 80 anos. De forma brilhante, Não tem hipótese. Dando um salto no tempo, e voltando outra vez aí, mas dando um salto no tempo, eu hoje ouvi nas notícias da rádio que nunca existiu um consumo tão grande de heroína e cocaína em Portugal como no momento atual. Está a haver um recrudescimento isso, é? Ouvi hoje nas notícias na rádio, na TSF. Eu achei isto incrível, porque nós estamos mais informados do que nunca, mas também estamos mais atropelados com a informação do que nunca. Com a informação que existe hoje, só quem quer é que não está informado, é que não anda informado. Mas isto leva-nos já chega a todo lado, praticamente. Isto leva-nos aqui a algo que toca novamente no teu livro, na minha opinião, que é a bifurcação, que é os dois caminhos que o ser humano está a traçar, está a trilhar, que é, e por isso é tão importante a tua obra. Por isso é tão importante a tua obra, que é um caminho de completa desconexão, distração, entretenimento cerebral, em que os jovens estão a seguir de forma fácil, ou seja, a inteligência artificial coloca-nos facilmente num local onde há 10 anos atrás era impossível.
E este é um caminho em que o facilitismo e o conforto despoletam no cérebro e no corpo um resultado teoricamente fácil. E por outro lado, o caminho da nutrição, da verdadeira nutrição, que demora, que é necessário compromisso, que é necessário educação. O que existe, exatamente. Que é esse caminho de educação que eu vejo que tu estás a tentar fazer através dos mais jovens com a tua obra. O que eu tento fazer é dizer que há, hoje em dia, em termos de saúde pública, uma campanha maciça de desinformação. As pessoas não percebem no terreno que o que se passa no dia a dia é uma anormalidade total e completa. As pessoas não têm a noção disso, não têm a noção que não faz sentido nenhum os modos de vivendi, a forma como as pessoas vivem, desde que se levantam até que se deitam, aquilo que elas comem, aquilo que elas fazem, aquilo que não fazem, que deviam fazer, leitura e música essencialmente, e aquilo que fazem totalmente errado, com alimentos totalmente lesivos para a sua saúde, que não são alimentos, mental, na verdade, são não é? Produtos alimentícios, como diz o meu amigo Lair Ribeiro. Sim. Totalmente. Mas portanto, há uma distorção total do que é verdadeiramente daquilo que nos faz bem. Do que é vital, não é? Do que é vitalidade. Inclusive, há uma agressão clara, invisível, diria nas entrelinhas, à própria ética humanista. As pessoas não têm ideia. Os serviços de saúde, a forma como a saúde, a forma como os profissionais, culpa minha e culpa dos meus colegas, e o sistema também em si, tenta ajudar, no meu ponto de vista, não digo que esteja errada, mas está francamente incompleta, porque devia ser da responsabilidade do médico, diríamos, do próprio governo, da instância governativa, de quem nos governa, independentemente do partido político a que pertença, essa informação de explicar às pessoas coisas tão simples como dos 10 milhões de portugueses, 3,9 milhões têm doenças crónicas, dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge, não sei o que digo. Instituto Nacional Ricardo Jorge, 3,9 milhões de portugueses têm doenças crónicas. O que é que tu ouves falar? E se quiser entrar para aí, eu digo o que é que está por trás das doenças crónicas. O que é que tu ouves falar? Ouves falar que a pessoa tem que fazer uma injeção no braço para se proteger contra o vírus A, B ou C que aparece aí, que é, independentemente da sua validade, não é de facto essa a prioridade. A prioridade é um investimento na saúde, é na informação que tem que ser prestada de uma maneira correta, a dizer às pessoas como é que vão de fazer para não adoecerem mais tarde. Aí, esse livro, para a rapaziada nova agora, eu escolho que chegue com saúde, ter-me lembrado de fazer crucial. Isso. Explicar aos miúdos que a droga mais perigosa, como dizia lá a ministra da Holanda da Saúde, é o açúcar, explicar que eu acho que os pais muitas das vezes já têm a cabeça feita, já têm, como nós dizemos em gíria, têm a cabeça dura, já não entra informação nenhuma, já sabem tudo. E, portanto, é difícil dar informação a pessoas nestas circunstâncias. Mas se for os seus filhos aparecerem em casa com coisas novas e ideias novas, talvez os pais ouçam-nos e mudem alguma coisa. Portanto, a ideia com esse livro é fazer a coisa ao contrário, em vez de ser de cima para baixo, fazer de baixo para cima. Ensinar os miúdos, para depois os miúdos ensinarem os pais. Se os miúdos disserem aos pais, quando os pais lhes presentearem com um bombom, um chocolate, um chupa-chupa, por qualquer coisa que eles fizeram bem, com uma goma, por que fizeram bem, olha pá, não, parece que esse não é o melhor caminho, porque isso que me está a dar, eu vou ficar agarrado a isso, já sei que aquilo que recompensa no cérebro o açúcar é a mesma coisa que recompensa a heroína, a morfina, como estava a falar ainda há pouco, e o trigo também, é outra questão também, tem um índice glicémico mais elevado o pão do que o próprio açúcar, é outra questão também, mas portanto os miúdos com essa informação já vão dizer aos pais que esse presente que o pai está a querer dar para os recompensar de algo positivo que eles fizeram é um presente envenenado, porque vão ficar agarrados ao açúcar, assim como o drogado de heroína começa a picar a veia, acaba por ficar agarrado à heroína, como é óbvio, e como tal miúdo acaba por ficar agarrado ao açúcar. E não é a melhor forma de prevenir a doença, porque todas as doenças, como já sabes, têm na sua base inflamação e resistência à insulina, que tudo a ver com o açúcar. Ou seja, um governo, e por isso é que... Nós vivemos numa sociedade hiper inflamada. Super inflamada, por responsabilidade de quem não dá essa informação.
Porque o papel do governo é essencialmente tornar a sociedade saudável. Por isso é que o papel do Ministério do Governo deveria ser básico. Depois vem a economia, vem as finanças, a pessoa estar económico e financeiramente, está com essas pastas todas bem desempenhadas. Mas, por exemplo, não ter saúde para tirar partido do dinheiro que poupa, não parece que seja muito inteligente. Mas, portanto, voltando atrás, a ação é essencialmente, na primeira linha, no meu ponto de vista, estaria em mudar o paradigma existente, dar um murro na mesa e dizer não é assim que nós tratamos, que nós vamos ajudar os 3,9 milhões de portugueses que têm doenças crónicas a resolver os seus problemas. A figura de estilo que eu utilizo, aliás, não é minha, é de um grande colega, um grande médico chamado Graham Simpson, que eu conheci no Dubai, depois de ter vindo fazer a minha última palestra ao Irão, parei no Dubai antes de vir para cá e conheci esse Graham Simpson e ele ensinou-me uma coisa perfeitamente notável e foi aí que que me ajudou muito a entrar no caminho da medicina que hoje se faz, a medicina integrativa. Percebeu-se claramente que havia realmente algo fundamental a fazer em ordem a evitar que a pessoa que fique doente, que é entrar, a expressão que ele utilizou, já me estava a afastar daquilo que me estava a lembrar, mas a expressão notável que ele utilizou é o elefante na sala. Nós temos, o Graham Simpson falava assim, temos um elefante na sala que não nos apercebemos da sua existência. Esse elefante na sala é a inflamação do endotélio vascular, que é parte da artéria que contacta diretamente com o sangue. Por isso é que é também que se chama túnica íntima, porque está intimamente em contacto com o sangue. A inflamação do endotélio vascular, no seu entendimento, e hoje sabe-se que é assim, é responsável pela saúde, pela doença cardiometabólica. A doença cardiometabólica representa cerca de 80% de todas as doenças que nós temos. Essa doença cardiometabólica é devido exatamente à inflamação do endotélio vascular. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. E o que é que provoca a inflamação do endotélio vascular? Essencialmente começa por ser o alimento que é inflamatório. Portanto, quando se fala do açúcar e também dos outros dois alimentos que provocam inflamação, seja do endotélio vascular, seja da túnica do intestino, a caseína e o açúcar, tinha que se começar por aí. Portanto, uma ação governativa que se preze, o Ministério da Saúde, que queira ser mesmo o Ministério da Saúde, saindo daquilo que é hoje mais, que é mais Ministério da Doença que da Saúde, como nós todos sabemos, não é? Ministério. O que acaba por ser? Ministério da Saúde, se calhar. Pois será, não, é que será, Ministério é aquilo que não se percebe bem e para mim isto é facilmente entendível. Se nós tivermos realmente uma diretriz diferente e passarmos realmente a entrar pela doença crónica com os pés juntos, eu sou... Estou feliz pelo facto de Robert Kennedy ter nos Estados Unidos tomado conta da área da saúde, tê-la tirado através do movimento MAHA, não é? Make America Healthy Again. Estou encantado porque ele de facto tem uma visão da medicina
correta, no meu modesto entender. Eu sou médico, não é, mas tenho lido os livros dele. Há 3 anos que eu leio os livros dele. O primeiro de Real Anthony Fauci, primeiro livro dos livros. Eu já sabia que ele via a medicina assim. Ele vê a medicina como eu a vejo, no sentido que o que importa mais é a doença crónica, é entrar a pé juntos na doença crónica. Mais importante que tudo mais, inclusive vacinas, que as pessoas dizem de uma maneira propositadamente errada, no meu ponto de vista, que ele é contra as vacinas. Ele nunca foi contra as vacinas. Não, ele nunca foi contra as vacinas, ele sempre foi pelo consentimento informado, que é completamente diferente. Ele sempre foi por dar informação às pessoas e depois cada pessoa decidir o que fazer. Ele sempre foi contra, à força, obrigar as pessoas a fazerem, então, seja que tipo de atitude for, seja vacinado, seja outras coisas que a gente pode pensar também, se der cordas à imaginação. Ele sempre foi contra isso, e é essa ideia que eu tenho também, é dar às pessoas informação, pô-las a pensar nos assuntos, com toda a informação, com aquela que já existe, mais outra que tem estado dentro das gavetas e que não tem aparecido ao público. Robert Kennedy sempre entendeu que para Make America Healthy Again, ele sempre entendeu que se ia lá, que teria um papel muito mais forte e mais útil se tentasse barrar o crescimento inacreditável da doença crónica nos Estados Unidos, aquelas barrigas que a gente vê nos Estados Unidos, aquelas obesidades mórbidas que vemos nos Estados Unidos. Isso é que é realmente o principal problema, porque de facto, como sabes, mais de 50% das pessoas são obesos, ou são pré-diabéticos, ou são diabéticos. E, portanto, isso tudo acontece pelos 2 fenómenos que eu não me canso em repetir: inflamação e resistência à insulina. Portanto, a ação governativa de qualquer responsável pela saúde de qualquer país, seja a América, independentemente da cor política, independentemente da cor política, por isso é que eu estou a dizer, se eu fosse americano, digo isso aos meus amigos mais próximos, se eu votasse nos Estados Unidos, eu votava no partido em que tivesse Robert Kennedy, independentemente do nome que o partido tivesse. Porque é de facto a pessoa que parece vê o problema como eu vejo. E como tal, como mais de calcular, ele vê o problema como eu vejo, eu estou com uma expectativa grande de ver o que é que ele consegue fazer. Foi guerreado até dizer chega, passou à tangente no Senado, 62-58, portanto foram só por 2 votos que ele passou. Foi confrontado de uma forma... Mas o homem está a levar uma guerra tremenda, porquê? Porque está no governo Trump. O azar dele é esse, está no governo Trump, e Trump sendo ele aquilo que se chamava antigamente um democrata. E não, ele era democrata, a família Kennedy é toda democrata. Ele aceitou o convite do Trump para fazer aquilo, o sonho dele, Omar, era a mesma coisa que eu que faria. Eu aqui, claro que... Eu vejo-os tão parecidos, vocês os dois. Se me perguntassem a mim, se o governo futuro que viesse aí, me escolhesse para dar um jeitinho, não tinha que estar no top, mas estar lá na organização para mim já era o suficiente, não é? Eu sou, quando gosta muito de uma coisa e quando está empenhado em ajudar, para o lugar é indiferente, não é? Se é general, se é tenente, se é major ou se é capitão, tem é que lá estar e tem é que dizer as coisas em que acredita. Depois, se quiserem pegar nelas muito bem, se não quiserem, a pessoa fica com a consciência tranquila que fez o trabalho de casa. Mas, portanto, se me aparecesse assim uma coisa do género aqui em Portugal, Mário, era ontem. Infelizmente a casa já vai por ela, já tenho gente que faz o mesmo trabalho que eu faço e, portanto, as famílias das pessoas que lá trabalham na minha casa não iam ficar mais pobres. Graças a Deus está tudo a correr bem, as pessoas aparecem, está tudo feliz, com o sistema imunitário mais promovido, com respostas para as situações deles, portanto está tudo um mar de rosas. Manuel, vamos abrir essa porta aqui. É a primeira vez que se calhar estás a falar sobre isto. Porque tudo acontece com uma intenção. Vamos abrir esta porta aqui, porque aquilo que era impensável há uns anos atrás aconteceu nos Estados Unidos. Houve uma pessoa que teve a capacidade de enfrentar um super sistema. Mas tem tanta gente contra, tanta gente que não consegue desligar-se do modo anterior, que eu não sei se vai haver capacidade de resistência para isso, porque resistências fortíssimas que aquela administração está a ter para levar avante esta questão. Mas é aquilo que eu disse ainda há pouco, a esperança que eu tenho é porque, e vou repetir outra vez, é a verdade e a razão. A verdade e a razão assiste. Porque qualquer pessoa, independente da sua cor, percebe que o que importa, essencialmente, é que as pessoas andem saudáveis, que tenham saúde. E se puderem depois também, penso que é o primeiro passo para alguém conseguir ser feliz, embora a felicidade seja um conceito extremamente abstrato, como tu sabes. Sabes lá o que é ser feliz hoje, mas enfim. Mas, portanto, começa tudo por ter saúde.
E esta forma realmente de abordar a saúde, que é afastar na senda do pai da medicina do Hipócrates, não é? Primeiro não fazer o dano, não é? O tal célebre dele, primo non nocere, não é? Primeiro não fazer o dano, não é? O gajo diz isto, rapazinho diz isto 460 anos antes de Cristo, há 2500 anos, em que a medicina praticamente não existia. Para te veres bem o visionário que o homem era, já ele dizia isto. 2500 anos depois, não há dúvida nenhuma que é assim. Primeiro, não fazer o dano. Para a pessoa depois não ficar doente, depois é mais difícil de ter algo. Se a pessoa já está doente, é mais difícil de tratá-la. A ideia é evitar que ele fique doente. Portanto, na linha do Hipócrates, primeiro não fazer o dano. Passando para Robert Kennedy, uma campanha maciça para explicar às pessoas que o açúcar, como dizia lá a responsável pela saúde do governo da Holanda, é a droga mais perigosa que existe. Tentar fazer com que os aditivos que são postos nos suplementos, os glifosados e toda essa companhia que todos pediria, eu não digo aos alimentos, falo mais em produtos alimentícios na senda lá do meu amigo Leia Ribeiro, que diz que alimento não é aquilo que a gente vê nos supermercados, são produtos alimentícios. Portanto, ele está a fazer uma coisa notável. Se o deixarem trabalhar, e eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. A América sempre foi pouco o farol do mundo, logicamente para Portugal também. Aquilo que se faz lá afeta-me mais depressa Portugal do que outra coisa qualquer. Enfim, Portugal e só a Europa, enfim, o mundo inteiro. Por isso é que se diz que, em termos de saúde, as coisas normalmente começam pela América. Aliás, o modelo que hoje se segue é um modelo totalmente iniciado na América, como eu digo, num outro último podcast e numa conferência que já fiz e que vou repetir agora no Porto. Esse modelo nasceu na América em 1910. Fala abertamente desse modelo, porque é importante as pessoas estarem informadas sobre isso. É um modelo martelado, é um modelo completamente martelado, é um modelo totalmente atípico, é um modelo que foi contra... Criado pelo John Rockefeller, pelo homem da indústria petroquímica, portanto, que entendeu que devia pôr a render o petróleo e conseguiu, passados aquilo foi em 1910, temos 1925, 115 anos depois, ninguém pôs em questão o modelo que ele por decreto instituiu, que é fazer com que nós liguemos primeiro que tudo para a semente, para o agente, e só depois para aquilo para o corpo, que é aquilo que recebe, para o terreno. Né? Em inglês digo the seed and the soil. Toda a gente olha para a seed, para a semente, e ninguém repara que se o soil, que se o terreno, que somos nós todos, o nosso sistema imunitário, se não quiser, que a semente fica a falar sozinha. Bem, isto foi, lá estamos a falar da América, foi o Rockefeller que iniciou isto na América. Perseguiu todos os profissionais de saúde que agiam de uma maneira diferente, que olhavam para a pessoa de uma maneira holística, de maneira global, que olhavam para o corpo prioritariamente, não é? Estou a falar da fitoterapia, da homeopatia, da quiropraxia, da osteopatia, da medicina tradicional chinesa, todas as medicinas que hoje, de uma forma maldosa, se chama alternativas, porque tudo quanto não seja o comprimido pela boca abaixo é alternativo, na senda daquilo que Rockefeller conseguiu com o seu Flexner Report em 1910. Estás a ver isto ou não? Portanto, o filme. Já estás a ver, mas é como a coisa se passa. O que é extraordinário é que ninguém discute sequer. Certo. Porque isto vai bater sempre ao mesmo ponto, Manuel, que é o quê? A ausência de pensamento crítico. Essa digo eu, que foi o Edgar Morin, aquele francês que veio cá numa conferência e disse que para ele os problemas do mundo não são de origem económica, social, política ou outra qualquer, é a ausência de pensamento. Dizia o Edgar Morin, é de facto, as pessoas não pensam. As pessoas... 90% das pessoas, isso era um outro não pensam, não questionam. Matias Desmond dizia que 90% das pessoas querem ouvir e querem fazer aquilo que ouvem. Só 10% é que pensa nas coisas, é que racionaliza e tem capacidade de filtro para ver se faz sentido ou não aquilo que ouve. Só 10%, dizia o Matias Desmond, um psicólogo que teve cá connosco também há pouco tempo. 90% está preparado para ouvir aquilo que lhes dizem. A pessoa liga as notícias, seja às 8 horas, outra hora qualquer, e diz o que se diz, a linha editorial está martelada, que é sempre a mesma, e a pessoa, sem sentido crítico, ouve e respeita e faz. E é isto que acontece. Portanto, a minha ideia, na minha prática, é tentar ir contra este filme e pôr à discussão. Eu não vou dizer se é assim ou se é assado. O que é que tu, pegando nessa tua grande afirmação que tu aqui fizeste, em termos de, na linha do Kennedy, tu assumirias esse lugar em Portugal
tornando... Entraria numa Uma equipa, que tornando... quisesse olhar para a doença crónica, quisesse olhar para os 3,9 milhões de portugueses que têm doenças crónicas, e entraria numa equipa que fizesse um levantamento correto da situação, primeiro que tudo, um levantamento correto da situação, com dados, com abrangência de Era vida. isso, o que é que tu imagina as três ordens, os três espaços primordiais para que nós, enquanto portugueses, invertêssemos o caminho que estamos a seguir? Portanto, mandava vir, agora já não está no Dubai, está em Las Vegas, trabalha lá. O Graham Simpson vir aqui a fazer uma conferência de imprensa em que explicasse o que é que ele quer dizer com o acrónimo integral, que é um acrónimo que eu sigo há algum tempo. O seu integral é I, combater a inflamação, N, nutrição, explicar às pessoas a força tremenda do alimento, coisa que nas faculdades de medicina só uma ou outra é que privilegia o alimento. A propósito, fui convidado e vou no próximo mês à Faculdade de Medicina do Porto, a convite de uma associação de estudantes, uma aluna do 4º ano de Medicina, que me disse que ouvia as coisas que eu digo e li os meus livros, e então tem uma boa notícia para mim, é que está a fazer nutrição. E o que é que quer dizer com isso? Estás a fazer nutrição? Sim, é uma cadeira opcional e eu decidi fazê-la. Eu nem queria acreditar. Opcional. Mas vá lá, já há alguém, pelo menos, que faz esta história. Agora, para tu veres bem o ridículo que é. A cadeira mais importante que existe é opcional, assim, uma faculdade de medicina, com a categoria da Faculdade de Medicina do Porto, que é das melhores faculdades de medicina do país. Mas, portanto, dizia eu, o N é nutrição, o T é a remoção das toxinas, o E é exercício, o G é tratar do intestino, o gut, o R é a reposição hormonal bem feita, com equilíbrio, o A é a suplementação avançada, e o E Mind Body Learning, tratar aqui da cintura, do pescoço para cima, que também dá algum jeitinho de ter as emoções e os sentimentos lá bem arrumadinhos. Portanto, o integral é o acrónimo que, se eu pertencesse a uma equipa que quisesse reformular saúde, neste caso o nosso presidente de Portugal... Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo é que é explicar, e tinha que ter estratégias de marketing que soubessem o que é que estão a fazer, para explicar de forma clara aos 10 milhões de portugueses o que poderão ganhar se olharem como deve ser para só este acrónimo. Só esse acrónimo é um passo gigante, não é? Era de um alcance brutal, porque podes ter a certeza que era a forma mais eficaz de tentar fazer alguma coisa de útil para reduzir o número de doentes crónicos em Portugal, os tais 3,9 milhões, segundo o Instituto Nacional Ricardo Jorge. E, como tal, é aí que se tem que fazer. É essa ação que se tem que fazer. O que é que nós estamos a fazer? Continuamos agarrados ao antigo paradigma que ainda é atual, que é uma maleta, um comprimido. Dar uma força tremenda ao agente invasor, chame-se como se chamar, seja vírus, seja bactéria, seja e para esquecendo que nós, corpo, organismo, sistema imunitário, para o termos bem forte, não precisamos ter dinheiro, precisamos estar informados, precisamos ter informação. Se nós percebermos o bem que faz aquela banheirazinha, eu já percebi que vou lá parar daqui a pouco, as propriedades anti-inflamatórias e outras que o frio tem. Se as pessoas perceberem o papel incrível do exercício, feito de determinada forma, metódica, regular, com mínimo de intensidade, se perceber a importância gigante que é afastar os alimentos inflamatórios na senda lá do Hipócrates, se perceber a importância gigante que é ter um sono reparador. Tudo situações que a medicina convencional, alopática, tradicional, a que eu pertenço e que sou seguidor, não tem dado o ênfase devido. Portanto, estão ao alcance de qualquer pessoa. Está ao alcance de qualquer pessoa, só tem que não ser surda e tem que ter olhos para ver, certo. E tem que ter ouvidos para ouvir, e depois ter disponibilidade para aprender. Agora, se a pessoa já sabe, se pensa que já sabe tudo, então estamos todos a perder tempo. E por isso é que agir, às vezes, ser o conhecimento, ser de baixo para cima e pôr os miúdos a aprender, para depois os miúdos ensinarem os pais. Demora mais. Cabeças duras que lá têm em mas casa. eficiencialmente. Potencialmente, não é? Eu tenho 2 meninas lá em casa agora, como sabes, os meus amigos já sabes, me aconselho com 8 anos. Se aparecesse a minha, quer uma, quer outra, lá em casa, com uma coisa que eu nunca tivesse ouvido, eu achava giro aquilo e tentava perceber bem o que é que ela queria dizer com aquilo. Mesmo que fosse uma coisa que, é evidente, não é? Portanto, os meninos aparecerem com coisas estruturadas, bem feitas, dizer, olha, que até o Cristiano Ronaldo
diz para termos cuidado com o exercício e não darmos sempre agarrados aos tablets, que não é assim agarrado aos tablets que ele chegou onde ele chegou. Se começarem a perceber que há receitas literárias, que há livros que se podem ler para ultrapassar dificuldades psicológicas que todo o miúdo tem, se os adultos têm, então os miúdos que não percebem nada disto, logicamente que também terão. Se há ferramentas, se há papel incrível que a música tem, que não está nem minimamente explorado, não está suficientemente... Ou seja, se as pessoas se perceberem, por informação que lhes é dada, que têm ali formas de crescer e não ficarem doentes mais tarde, logicamente uma ação destas tem que ser prioritária em relação a qualquer outra. E o que tem acontecido é que em termos de saúde está tudo muito projetado no paradigma um comprimido, uma doença, um comprimido. A pessoa não pensa como é que pode estruturar melhor o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sistema imunitário, para resistir àquilo que lá pousa. E fica tudo, que vem agora aí o elemento A ou o elemento B, e que se calhar vamos todos ficar outra vez presos em casa, e ninguém perde um segundo a explicar para a pessoa ter calma, que a pessoa tem que fazer o trabalho de casa, tem que ter a sua imunidade uns patamares que a permitam aguardar com tranquilidade e não com medo ou ansiedade os cenários que poderão acontecer. Esse medo só serve a objetivos políticos, essencialmente, não serve à saúde das pessoas, não serve... Ou seja, a pessoa precisa de estar informada e, portanto, logicamente, sabendo que tem deste conhecimento, que é um conhecimento, como eu digo, 300 vezes por dia, essencialmente empírico, sustentado no conhecimento das pessoas que procuram a mim e aos restantes elementos lá da casa, da clínica. Sabendo aquilo o óbvio que é tudo isto que eu estou a dizer, sabendo que a verdade e que a razão que está connosco. É uma questão de tempo as coisas acontecerem. Eu sempre fui mais otimista. Eu quero tocar aí nesse ponto, na questão de tempo. Quanto tempo é que tu acreditas? Vamos imaginar que tu e a tua equipa pegavam nisto em 2025. Quanto tempo é que achas que é possível reverter o processo? Uma geração, 2 gerações? Depende do carinho que os meus colegas... E do compromisso também, não é? Do carinho que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, depende do carinho com que as pessoas estivessem em cima de nós. A hierarquia governamental, neste caso política, nos distribuíssem, nos dessem o apoio que nós tivéssemos. Porque se houvesse esse apoio, era muito interessante fazer um trabalho nacional de prevenção da doença, ensinando, começando pela rapaziada nas escolas. Eu tenho ido às escolas a apresentar este livro, já fui a Torres Vedras, fui a Loures, fui a Setúbal, e sempre já fui ao Funchal. Aliás, no Funchal tive o privilégio de ter a mãe da lenda e uma das irmãs da lenda, a Elma Aveiro, ao lado de mim a apresentar o livro. E, portanto, é um privilégio e é realmente uma situação que entusiasma. Não sei se estás a reparar no meu entusiasmo com essas coisas todas, não consigo disfarçar, porque é um trabalho giro, e de fundo, é um trabalho que vale a pena fazer. Agora, para isso é preciso informar as pessoas, é preciso que as pessoas estejam disponíveis para ouvir, porque as pessoas estão fechadas dentro de si, não há hipótese nenhuma. Aqui não há nada senão isso, é tentar desbloquear a informação que está absolutamente bloqueada. Há parte da informação que está totalmente enfiada dentro da gaveta e que não salta para cá para fora. Agora, com o Robert Kennedy está a ser diferente, que ele está a pôr cá fora alguns elementos que tem estado no segredo dos deuses. Portanto, a ideia é informar e, além de informar, informar. Em terceiro lugar, logicamente que eu tenho que dizer que é fundamental informar as pessoas. Passa pela informação, começa e acaba com a informação. Informação. A pessoa está informada, vê todas as vertentes do problema. E depois decide o que é melhor para si. Deus sabe de todos, cada um sabe de si. Certo. Mas pelo menos a pessoa é informada. Cada um tem a sua jornada. E acontece muito problema no campo da saúde. Acontece muito problema por desinformação. E há uma resistência grande a perceber que há ideias que estão completamente desatualizadas e que há uma resistência grande a aceitar essa questão e a atualizar e pôr em dia determinado tipo de conhecimentos que estão absolutamente ultrapassados e que não há essa visão de vamos lá então atualizar e ver como é que isto é hoje
aquilo era assim ontem, mas hoje já não é, vamos pensar nisso. Olha, em benefício de quem procura. Olha, esse teu pensamento crítico e essa tua coragem de fazer diferente trouxe-te aqui ao longo da vida desafios. Nós falámos sobre isso no início do podcast, desafios. Esses desafios aconteceram enquanto vieram de cima, não é? Vieram de cima, ou seja, tu foste já processado várias vezes por pensares diferente e não só fazeres diferente. Processado em sentido lato, porque eu tive vários inquéritos disciplinares, nunca resultaram em nada. E eu já te ouvi falar porquê, porque tu tens um excelente advogado. Tenho um excelente advogado. E eu dou-lhe a informação toda que ele precisa, mas também ele dava. Eu até agora tenho a minha folha de serviços branquinha, nem uma infração, nem oral ou escrito, não há nada. A folha de serviços está igual como estava em 1972, que foi quando eu me licenciei em medicina, branquinha. Agora, tem de dar trabalho? Tem. Agora, com a rodagem que eu tenho, com as queixas que eu tive, com os inquéritos disciplinares que eu tive que responder, com o trabalho todo que eu tive, Gustavo, Mário, perdão, o que é que eu te tenho a dizer? Tu sabes o que é a ave mergulhadora, aquela ave mergulhadora, que vem lá de cima, por aí fora, vai lá abaixo, entra no mar, vai buscar lá o peixinho. Vai a 15 metros de profundidade. 15 metros de profundidade e sai de lá com a sua plumagem nem intacta. Uma gotazinha d'água. Nem uma gotazinha d'água. E se há uma gotazinha d'água, ela esbraceja e a gotazinha d'água sai. A alma emancipada é como a ave mergulhadora. Eu sinto-me como a ave mergulhadora. Lindo. Entro no problema e saio dele, de facto, com a rodagem que eu tenho, com as coisas que eu já tive, com as chatices que eu já tive, com a forma airosa com que eu saí e com a força que os meus doentes me dão todos os dias e as pessoas que me dão e os Mários Caetanos da vida que me convidam também para falar nestas coisas, é como a ave mergulhadora. Eu sinto, tenho a alma desta maneira. Há algo que o Fernando Pessoa dizia, que vinha a propósito agora citar, ele dizia assim: segue o teu caminho, trata o teu jardim, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. Grande Fernando Pessoa. É isto que eu sinto cada vez mais para aqui. Quando as pessoas me dizem está bem, mas tu não tens azedume, ou ódio, ou quem te quis fazer mal e quem te quis prejudicar e atrapalhar a tua vida. Sabes que foi aquela frase do Nelson Mandela à saída lá da prisão. Incrível. 27 anos depois do cárcere. 27 anos depois. Pergunta, então você não tem aí, não alimenta sentimentos de raiva, de ódio, de azedume para essa gente toda que foi responsável pelos seus 27 anos de cárcere aqui? Sabes qual foi a resposta dele? Se eu alimentasse esses sentimentos, ainda continuava preso. É incrível, não é? E estava na ponta dos dedos. Ele para a assinatura, tinha lá o texto escrito, era só ele assinar para ser libertado, para não estar 27 anos preso. Que direito é que um gajo tem? E sabendo destes exemplos, é incrível, em não ir com a sua avante. É incrível. Há um exercício muito engraçado que eu às vezes faço com as pessoas e pergunto às pessoas, que é: se tu tivesses que ir para uma ilha isolada e levar 3 pessoas, quais eram as 3 pessoas, e passar o resto da vida com as 3 pessoas, quais eram as 3 pessoas com que tu passavas lá o resto da vida? E uma dessas 3 pessoas que eu escolhi era Nelson Mandela, porque era incrível, é uma pessoa fora do seu tempo. Então, quais eram as tuas 3 pessoas? Então vou dizer uma coisa: as minhas 3 pessoas, a minha filha Lara, a minha filha Sofia e a minha mulher Diana. Okay. As 3? As 3. Ok. Não posso ir buscar uma filha Bernardo, que está lá em cima melhor que nós, não ir buscá-lo também. E os outros 5 filhos que eu tenho, com certeza eles vão-me ouvir isto, vão ficar tristes comigo. E as minhas filhas também. Com o senhor, por favor. O Nelson Mandela, ias-me deixar aqui, papai, levas o Nelson Mandela. A minha filha Marta, que está aqui em Portugal, veio ontem jantar comigo no dia do pai. Ela vive em Moçambique. Eu vi nas redes. Vive em Moçambique, tem um movimento inacreditável chamado Girls Move, em que tenta puxar pelo ego da mulher moçambicana e provar que a mulher moçambicana é tão capaz como qualquer outra mulher. É um movimento que é de empowerment? De empowerment, essencialmente empowerment. A mulher moçambicana anda por todo lado, veio de Nova Iorque, teve 18 reuniões num dia. Eu disse que tinha tido 16, ele corrigiu-me porque teve 18, lá com outros elementos do grupo dele, fez um trabalho realmente notável.
A minha filha Marta é amiga da viúva do Nelson Mandela e do que ele foi presidente de Angola, ajuda-me, do ex-presidente de Angola, não me recordo agora, de Samora Machel, perdão. Samora Machel. Não é de Angola, pois, Moçambique. porque a Graça Machel, ela foi juntou-se casada com o Nelson com o Nelson Mandela, Mandela e a seguir casada com o Samora Machel. A minha filha Marta é das relações, eu não vou dizer amiga, não tenho esse direito de dizer que a minha filha Marta é amiga da viúva do Nelson Mandela, não tenho esse direito, mas pelo menos é das relações da viúva do Nelson Mandela e do Samora Machel. Uau. Mas portanto, a pessoa quando tem estes exemplos e tem os presentes, não pode deixar cair a toalha antes de entregar a carta à Garcia. A pessoa sabe, sente que tem essa missão de vida. Tu sabes porque é que eu deixei de tratar de toxicodependentes? Eu tenho que estar ligado a causas. Sempre fui assim. Esta causa que eu tenho agora é ir lá numa perspectiva diferente. Uma aposta mais no terreno e menos no comprimido. tentar arquivar o modelo, uma maleta, um comprimido, e fazer com que as pessoas ganhem consciência da importância gigante que o terreno, que o solo, que o sistema imunitário tem. Quando eu tive anos e anos ligado à área da toxicodependência, aliás, o meu doutoramento é na área da toxicodependência. Os livros que eu escrevi, da área da toxicodependência. E ter ido para o Porto, ter vivido 8 meses lá dentro da minha clínica do Porto, preferia estar lá com algum carinho à minha volta do que ir para um hotel fantástico no Porto sozinho. Não é? Fantástico não podia ser, que não tinha dinheiro para isso, mas enfim, para um hotel normal no Porto. A razão que me fez deixar e ir para outra área, olha que eu nunca disse isto a ninguém, mas vou dizer a ti. Além das saudades que eu tinha da minha família, porque está cá, estava no Porto, minha família é de Lisboa, além de todos esses aspectos que também contam, eu trabalhava entre as duas clínicas, entre Galamares e Gondomar, foi muito algo que sempre te fez bem como é que eu sou, quando acredito numa coisa, faço, e quando não acredito, não faço. Eu percebi, para continuar a trabalhar com toxicodependentes, tinha que perceber algo que eu percebi, na altura, que para perceber algo que eu não percebia, tinha que dedicar-lhe uma vida. Tinha que investigar, e por isso não podia trabalhar e não podia continuar a ganhar dinheiro para alimentar a minha família. Isto é tudo muito bonito, mas a pessoa precisa de dinheiro no bolso para alimentar os seus. Eu tinha uma família, tinha que sustentar. E eu percebi, para continuar a tentar ajudar toxicodependentes, tinha que entender uma coisa que não entendo, e para mim é esse o mistério da toxicodependência, e é por isso que quem diz que consegue tratar toxicodependentes não está a ir bem. Que é, o mistério é, o que é que acontece, aquele momento mágico, aquela reviravolta súbita que o prazer tem quando se transforma em necessidade. Numa área. Esse é o busilis da questão. E eu percebi que para entender isso, tinha que votar uma vida, ou pelo menos muito tempo, para tentar perceber. Eu só conseguiria ajudar toxicodependentes como deve ser, se percebesse o que é que acontece na cabeça da pessoa para, de momento que revira a volta súbita acontece, como é que é possível uma coisa que a pessoa faz por prazer de repente transformar-se em necessidade. E para perceber tinhas que mergulhar. E para perceber isso tinha que investigar a sério. E eu não podia continuar, eu tinha que ganhar a vida, tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que fazer isso tudo. Tinha que ter um grant, tinha que ter uma ajuda de alguém que acreditasse em mim e que acreditasse no meu projeto, e dissesse, toma lá X por mês para trabalhares e para estudares e fazeres lá a investigação que tens que fazer e fazeres o questionário que tiveres que fazer e falares com as pessoas que tiveres que falar. Eu percebi que eu não podia fazer e, como tal, saltei fora. Virei para o investimento saudável. Quando fui fazer a última conferência sobre toxicodependência ao Irão, a Teherão, e à vinda para cá, parei no Dubai e conheci o Graham Simpson, e ele mostrou uma clínica que lá tinha de envelhecimento saudável, anti-aging para ele naquela altura, e foi aí que então que eu entrei com o bichinho todo daquilo que eu hoje faço, mal ou bem, é aquilo que eu hoje faço. E já tinhas tomado a decisão antes de ires para Teherão? De maneira nenhuma, nunca me tinha passado pela cabeça uma coisa dessas. Houve uma pessoa que me convidou. Não, de forma nenhuma, quando fui para Teherão, pronto, não falar tinhas, da droga. Foi não mais tinhas... uma conferência que eu fiz N conferência, passei, não vou aqui armada em artistas, dizer que
calcorriei o mundo a falar de droga. Isso queria eu que alguém me desse importância para isso. Mas pronto, os sítios para onde eu andei, as coisas que eu disse, as lições que eu fiz, as partilhas que eu fiz de conhecimento que eu tinha na área das drogas, a última vez foi em Tirão. Aliás, lixei-me, ficou com o carimbo lá no passaporte, fui aos Estados Unidos dois anos depois e tive 1h30 a secar na fronteira com a minha mulher aflita cá fora, pensava o que é que estão a fazer, porque é que eu não saio para cá para fora 1h30, porque tive que explicar o que é que o carimbo lá do Irão estava a fazer no passaporte. E ia-me lixando por causa disso. Mas pronto, para dizer que foi à vinda para cá, para então lá no Dubai, conheci o Graham Simpson, percebi que realmente ali um setor, um segmento que logicamente que era óbvio que tinha que ser estudado, não é? É evidente, não é? Que se fosse por ali que era muito interessante e como tal, com a tal história de ter estado já anos e anos e anos na área da toxicodependência, com a história de perceber que para continuar a tratar tinha que perceber o que é que estava a fazer e para isso tinha que perceber o que é que se passava na cabeça da pessoa para deixar de fazer uma coisa com prazer, passar a fazer uma coisa por necessidade. Para mim é o busilis da questão é esta, é para o Mário, para mim o busilis da questão é essa. A pessoa não é logo agarrada, não fica logo agarrada, antes faz por prazer. E então, o que é que acontece para a pessoa de repente deixar de fazer as coisas por prazer e ter que fazer as coisas por necessidade? Se não matas fole, prostitui-se, rouba, faz o que tiver que fazer. Que momento mágico é esse, fantástico, não é? Estás a ver? E então a história lá no Dubai, ter conhecido o Simpson e foi decisivo para eu então aventurar-me para isto que eu hoje faço. Eu comecei sozinho, era eu, uma sobrinha que eu tinha na altura, que já não está comigo, e um psicólogo que ainda hoje trabalha comigo, Carlos Fugas, no projeto inicial. Hoje somos para aí 40 e tal já. Na tua clínica? Em Cascais, um gabinete de consulta e uma sala de espera. Quando o telefone tocava era uma festa. Às vezes eu não atendia para me armarem ocupado. E era uma festa quando as pessoas entravam uma a uma, havia uma pessoa, perdia-se tanto. Enfim, não quero falar nisso agora, foi nem os nossos ouvintes ou os teus ouvintes do teu Na Banheira Com estão interessados em saber o terreno que eu calcorrei até chegar até eu agora. acho que é muito importante, Manuel, sabes porquê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós habituamos a ver as pessoas num determinado patamar, esquecendo todo o trabalho e não vendo o trabalho que elas fazem na sombra. Mário, o que é importante para mim, no meu modesto entender, isto que eu estou a contar, porque tu passaste por essas dificuldades. Desculpem ter entrado nestes detalhes todos em que entrei, mas a mensagem que eu gostaria que agarrassem é: a pessoa, para andar aqui nesta vida, tem que ter objetivos. Objetivos, 1 ou 2, talvez se calhar 2 é demais já. E tem que se sentir capaz de o alcançar. Se a pessoa tem esse objetivo e se sente capaz de o alcançar, encontrou o sentido para a vida. Isto chama-se o sentido da vida, não é? Portanto, encontra o sentido para a vida. Desafios que nos mostram o sentido da vida. Desafios que nos mostram o sentido da vida. A pessoa tem é que ter isso na cabeça. Tem é que ter na cabeça. Infelizes daqueles que andam aí para andar a ver os outros, pá, não sabem o que é que andam cá a fazer. Pois, logicamente que a vida não pode sorrir da mesma maneira do que alguém que acredita em alguma coisa e sente que pode lá chegar. Pá, isto é uma maravilha, não é? E comigo tem sido assim, por isso é que eu tenho, embora tenha levado na cabeça, e de que maneira, então com a minha família, com a partida do meu filho mais velho, tenho sofrido, mas é estas coisas que me ajudam a andar para a frente, porque acredito em causas, acredito em coisas que eu sei que vale a pena lutar por elas. Antes do podcast começar, começámos a falar sobre o sentido da vida, não é? Começámos a falar sobre o sentido da vida. E tu começaste-me a dizer que o sentido da vida, que tu tomaste consciência que o sentido da vida tem a ver com o dar, não é? Sentido da vida tem a ver com o dar. Tem a ver com o sentimento de compaixão que eu senti entranhar-se em mim. Talvez o momento mais decisivo foi quando tive 8 meses a dormir com os toxicodependentes, a dormir literalmente com as pessoas que tinham batido à porta para pedir ajuda, a dormir literalmente com eles, 8 meses. E senti na pele o sentimento da compaixão. Senti que o estar com quem sofre é uma coisa do outro mundo. Por isso é que eu digo que a verdadeira solidão é a solidão social, é não saber como pode ser útil. Essa é a verdadeira solidão. A pessoa estar sozinha não é sentir só. A pessoa pode estar sozinha, mas se tiver na cabeça esta história de poder ajudar
as pessoas a serem mais felizes e a fazerem as suas coisas e estarem com as pessoas de quem gostem, seja com as famílias ou não, ter esse sentido de missão, estar com quem sofre e ajudar realmente a procurar lá as metas deles. Esse trabalho, um trabalho único. Quem faz esse trabalho nunca se pode sentir sozinho. Por isso é que eu digo que a verdadeira solidão é a solidão social, é não saber como é que pode ser útil, saber como é que não pode ser prestável. Aí a pessoa se sente sozinha. Se a pessoa se não souber, se não tiver isso dentro de si, não saber como é que pode ser prestável para terceiros, para o seu semelhante, aí eu acredito que essa pessoa se sinta sozinha. Que é o sentido de solidão. Solidão, mas que é o sentido de utilidade, que é o que contraria esse sentimento de... Sentir-se útil ao próximo. Pá, nós vivemos para os outros. Pá, tu estás aqui comigo, estás a levar comigo há quase uma hora, essa coisa não está. Portanto, estás a ver? É esse sentimento que tu tens que te ajuda a viver e que te dá alguma alegria também para andares por cá. Sim, eu acredito que passam por outros pontos, que não apenas este de nós nos sentirmos úteis, que é o que tu estás a falar, de contribuição incondicional. A sensação de utilidade tem a ver com a incondicionalidade do ato, que é, eu dou-te independentemente do que aconteça. Não percebo isso. O que é que queres dizer com isso do incondicional? O que é que queres dizer com isso? Incondicional é não esperar que exista um retorno, não é? Que é a capacidade de dar sem esperar estar a receber do outro. A sensação, aquilo que vem a mim primeiro de alegria é fazer o meu trabalho. Há uma frase que eu utilizo de volta e meia, tipo clichê, mas faz sentido agora dizer: fazer com que as coisas contra as quais a gente nada possam contra nós também. Eu uso muito isso. Portanto, não é incondicional. Eu faço o melhor que posso e sei. Se consigo ajudar, fico felicíssimo da vida. Se não consigo, paciência, fiz o meu melhor. Mas não estás preso ao que o outro diz acerca do que acontece. Isso é a sensação de incondicionalidade, não é? Essa é a sensação de incondicionalidade. É a ausência de estar preso à opinião do outro. Aí há que ter capacidade de filtro, há que filtrar, há que perceber o que é que realmente faz sentido fazer, o que é que não faz sentido. Não é? Havia de ser giro se a pessoa ficasse condicionada por tudo aquilo quanto a pessoa faz, cheio de vontade, cheio de prazer, e que não é correspondido. Aliás, com mais calcular, com a quantidade de gente que nós vemos lá na casa todos os dias, há casos dramáticos, pá, que nós realmente fazemos das tripas coração para ajudar, mas nem sempre conseguimos. Não podemos ficar presos a esses casos. Certo. Temos que ter a consciência que fizemos o nosso melhor, fizemos o que podíamos, na linha que acreditamos, e pronto, que lá está o meu catolicismo a dizer por casa, mas Deus sabe de todos, cada um sabe de si. Eu faço o melhor que posso, com as graças de quem lá me via careca lá de cima, mas depois o resto já não depende de mim e fico com a consciência tranquila que faço o meu trabalho. Excelente. Manuel, uma última pergunta antes de nós finalizarmos. Qual é o legado que tu escolhes deixar àqueles que ficam? Os meus 15 livros, as passagens pelos podcasts por onde eu andei com o Mário Caetano da vida e a informação que eu vos posso ter dado e que espero ter saúde para continuar a dar, na expectativa que possam agarrar nela e melhorar as suas saúdes e as suas vidas e para essa vida serem mais felizes. O legado é esse. É a pessoa deixar cá a obra, não é? Deixar cá a obra. Através do exemplo. Deixar obra através do exemplo. Aliás, eu digo isso, foi isso que no prefácio do livro do Escolho Crescer com Saúde, com Cristiano Ronaldo, incrivelmente generoso, resolveu fazer. Primeiro livro, parece que o único que foi, é exatamente pelo exemplo. Se é que o exemplo para a rapaziada mais nova, aquilo que a rapaziada mais nova agarra muito mais depressa o exemplo de um Cristiano Ronaldo e de uma Filipa Martins da vida também. A Filipa Martins, aquela ginasta extraordinária que foi pela primeira vez aos Jogos Olímpicos, ela também prefaciou o livro, estava a ser injusta e não estava a foi falar pela primeira também. Vez aos Jogos Olímpicos. À final. Final Four, ou Final Exatamente. 10. Foi 20. Uma coisa notável. Ela também prefaciou o livro, um prefácio brilhante também. Ainda bem que agora me lembrei de falar nisso, se é ser injusto, grande Filipe também. Mas, portanto, essas duas grandes figuras dizem, pelo seu exemplo de vida, aconselham pelo seu exemplo de vida, a rapaziada mais nova,
que, para crescerem com saúde e atingirem os patamares que eles atingiram de notoriedade e de felicidade, só é possível com trabalho. E o trabalho, essencialmente, passa por alimentação correta, exercício físico. Pá. E claro que eles ali não vão falar do sono. Um puto com 15 anos dorme até quando está acordado. Não precisa que ninguém o ensine a dormir melhor. Isso é mais para a capacidade da minha idade, que há 3 anos são 80. Mas pronto, explicam pelo exemplo. O exemplo, não é não faças isto, ou não faças aquilo, ou não vais para ali. Pá, quando se é miúdo, apetece logo fazer ao contrário, como bem sabes, não é? Agora, pelo exemplo, ser frontal a dizer, olha como é que é, eu faço assim, talvez não seja má ideia de tu fazeres também, a coisa vai lá muito mais depressa. E daí este livro, penso que dos 15 livros que eu escrevi, se eu tivesse que colocá-lo num lugar qualquer, eu diria que em termos de importância terá sido o segundo mais importante, a seguir ao Chegar Novo e Velho. Excelente. Porque, pronto, as crianças de hoje são os homens da amanhã. Se a gente quer fazer a coisa na perspectiva do amanhã, do futuro, tínhamos que nos lembrar de quem hoje é criança. Excelente. Olha, muito obrigado por teres vindo e agora vamos ao nosso desafio. Bora aí, pá. E ao mergulho. Vai ser o segundo que eu já mergulhei hoje. Vai ser o segundo, mas tu estás preparado para isso, és um jovem, portanto... Vai-me dar mais trabalho, que eu de manhã foi só tirar os calções e a t-shirt com que fiz a minha bicicleta e os pesos e os abdominais, ali logo ao lado daquela. Agora vais-me obrigar às 5 da manhã, tu levantas-te às 5, não é? Levanto-me às 4h30, faço lá os suplementos e os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não sabe produzir, que têm que ser metidos fora para dentro, eu tomo-os antes do esforço, e a creatina, faço sempre isso de manhã. Os suplementos, um copo cheio de comprimidinhos e de cápsulas, mais a creatina, mais esses aminoácidos essenciais. Depois então vou para a bicicleta, portanto 4h30, 20 para as 5, um quarto para as 5 começo a fazer a bicicleta, 5h15, 5h20 começo a fazer os pesos simples, não é para te ficar com o teu cabedal que eu não tenho. Não, eu sou uma gricela. Pesos simples, mais uns abdominais, e depois vou todo suado para dentro da banheira. E custa muito menos ir para dentro da banheira, todo suado, que me vai custar agora que eu não estou suado e vou ter que entrar dentro daquele fresquinho. Vai ser ligeiramente diferente, mas seja o que Deus quiser. E como é que tem sido? Porque tu pensavas que vinhas para aqui falar de frio e fizemos 0 perguntas de frio, foi ou não foi? É pá, frio falou já com dignidade e conhecimento o Rodrigo Ayub, o grande Rodrigo Ayub, que sei que estiveste presente no teu fórum. Muitos parabéns, foste mais uma vez pioneiro. Estás de parabéns. Na conferência, na Soul Summit, não é? Do Soul Summit. Rodrigo Ayub, quando você explicou com detalhe o que é que faz aquele... Ele é incrível também. Tipo notável, gente boa à séria. Sim. E pronto, espero que estes banhos gelados estejam a ajudar a aumentar ainda mais a tua vitalidade, não é? Porque uma pessoa com... foste pai pela última vez com 68? Pela última vez, minha filha Sofia tem 6 anos. Portanto, não, 70. Então, 6 anos? Aos 70. Sim. Aos 70. Portanto... 69. 69. Estamos em 25, ela tem 6 anos. Muita energia que tu tens aí, muita força que tu tens ainda para dar. Homem velho e mulher nova, filhos até à cova. A minha mulher é bem mais nova que eu, senão não me safava. Bom, eu vou cortar esta parte do podcast para a minha mulher não ouvir. Não, estou a brincar. Não cortes, pá. É a parte mais interessante e a única parte interessante do podcast é esta, pá. É esta. Vamos ao mergulho, Manel? Bora aí. Vamos. Respirar. Isso. Muito bem. Isso. Ok, vamos fazer 2 minutos aqui a 2 graus. Isso, respirar fundo. Relaxar os ombros. Experimenta estender os braços. Isso. Muito bem. Relaxar os ombros aqui. Bravo. Inspirar em 4, expirar em 6. Só isso.
Muito bem. Isso, em controle. Totalmente em controle. A 2 graus, água a 2 graus. 76 anos. Ficava aqui mais de 10 minutos. Está tranquilo para ti, não está? Tranquilo. Faço isto todos os dias. Mário. Todos os dias. E a respiração é fundamental. É a mais importante a expiração do que a inspiração. Sim. Inspiração tento fazer 5, 6 segundos, a expiração vou aos 10 segundos. Ótimo. O dióxido de carbono que se exala, há quem considere que é quase como uma hormona, é mais importante que a oxigência. Qualquer pessoa com asma que faça esta respiração, que expire 5 minutos e meio, expire 5 vezes por minuto. Inspiração 5 minutos, expiração 6 a 7 minutos, portanto 5 respirações por minuto, eu garanto que o seu problema de asma, para não ser que fique curado, garanto que leva a abrir um avanço fortíssimo e é uma estratégia gigante de recuperação do seu problema respiratório. Ninguém sabe destas coisas. Maravilhoso. Há um livro chamado Respira que explica esta coisa toda com uma nitidez notável. Do James Nestor. James Nestor. Tal e qual. Dás uma boa tuca. James Nestor. Daí hoje a minha tempo da apneia vai para 1 minuto e 20 segundos. Nunca na vida foi assim. E é assim por causa deste treino que eu faço todos os dias, entro dentro da banheira e faço este exercício. Da banheira da Sol. Para aguentar aqui este tempo todo, isto é uma brincadeira de criança já. Todos os dias eu faço isto. Estás à vontade? Estão 2 graus? Estás com gelo? Estás maravilhoso. Vamos? Bora? Vamos embora. Pegar. Colocar aqui em cima da toalha. Respira. Inspira. Isso. Bravo. Espetáculo. Espetáculo, parabéns. Grande Mário Caetano, parabéns, continua, rapaz. Parabéns para ti. Parabéns, obrigado.